Boa tarde aos companheiros servidores do município na sua justa e legítima luta por dignidade, por salário dignos. E aí uma saudação à mesa, e inclusive parabéns ao vereador Santos pela iniciativa. Bom, eu vou levantar alguns pontos para reflexão nesse processo de luta. O primeiro ponto é o seguinte: temos que ir além dessas lutas pontuais. Nós temos que ter a clareza de que precisamos mudar esse país. E para mudar é necessário unificar a luta de todos os trabalhadores, quer seja do setor público, quer seja do setor privado. É importante que estejam juntos servidores municipais, estaduais e federais. Nesse sentido, eu quero colocar uns pontos aqui para a gente analisar o absurdo que ocorre nesse país. Há exatamente 20 anos que nós estamos sem política salarial. Há exatamente 20 anos. Atravessamos 3 governos. 8 anos do governo FHC, 8 anos do governo Lula e agora os 4 anos, que está sendo vencido, do governo Dilma. E nenhuma iniciativa no sentido de fortalecer e atender às demandas dos trabalhadores. É importante deixar claro o seguinte: de um lado, a economia está totalmente indexada. Inclusive, eu quero fazer questão aqui que o custo da energia para o consumidor deve subir em torno de 20%. Então, todos os anos aumentam preços de mercadoria, de tarifas, enfim. E o salário, nada. E aí nós temos 2 tipos de perdas, as chamadas perdas diretas e as indiretas. As perdas diretas é exatamente pelo fato de não se ter uma política salarial. Então, não há reposição das perdas anualmente, e é importante ressaltar o longo intervalo que ocorre entre um reajuste e outro. Então, isso provoca 2 grandes perdas, que são as chamadas perdas indiretas, que é a não reposição e o período longo entre um reajuste e outro. E as perdas indiretas é a seguinte: nós vivemos num país onde o governo, literalmente, deixa o cidadão ser roubado. E aí nós sabemos as relações que há entre o governo, principalmente o governo federal, e o sistema financeiro, que não são relações republicanas. E aí os fatos estão demonstrando a corrupção que campeia esse país. E aí o que é que acontece? Enquanto a inflação chega a 5,8%, sabe quanto é a taxa de juros no Brasil? Chega a quase 700%. Olha a diferença. Isso não é lucro financeiro, isso é roubo. E o cidadão, portanto, está absolutamente relegado. Não há nenhuma proteção. Portanto, todos nós, servidores, trabalhadores, temos essas 2 perdas, as perdas diretas e indiretas. Então, é necessário não ficarmos apenas na luta pontual, no momento de reivindicação. É necessário irmos às ruas para exigir desse governo que se estabeleça uma política minimamente digna para o conjunto dos trabalhadores. Eu quero aqui lembrar, inclusive, eu pertenço à categoria dos servidores federal. A minha categoria aprovou em Brasília, semana passada, no sábado, greve nacional a partir do dia 21. Por que isso? Porque há um absoluto desprezo do governo federal no sentido de atender às demandas, no sentido de atender às reivindicações. Portanto, vai ser as ruas, vai ser o clamor das ruas que vai forçar esse governo, no embate necessário, a estabelecer uma política mínima de reposição salarial, para que nós possamos resgatar, portanto, a nossa dignidade. É essa a grande reflexão que deixo. Outra reflexão é no sentido dessa campanha criminosa, eu diria, dos meios de comunicação de massa, no sentido de desqualificar a luta do trabalhador, no sentido, inclusive, de criminalizar a luta dos trabalhadores. E isso, inclusive, é uma ação articulada. Agora, recentemente, eu tomei conhecimento, por exemplo, que os policiais civis tiveram a sua greve considerada ilegal, aliás, proibida. Isso é um flagrante desrespeito à Constituição, ao direito inalienável do servidor de fazer greve. Portanto, a greve continua e vai ser sempre um instrumento legítimo e necessário de luta dos trabalhadores para
repor as suas condições mínimas de vida e dignidade. Era isso. Portanto, vamos à luta, estamos todos juntos nessa luta. Muito obrigado.